minhas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente, mas espero estar ajudando você, como tem nos ajudado também dessa forma que nós estamos fazendo. A nossa mensagem hoje está em 2 Reis, capítulo 5, uma história que talvez você já conhece, e se você não conhece, pode fazer bom proveito. É a história de Naamã e o homem de Deus por nome Eliseu. Eliseu era o profeta de Deus. E assim, nós podemos perceber que nessa história, que o nosso irmão Paulo Marx, que é um dos evangelistas, vai estar nos ajudando nessas questionamentos que eu vou fazer a ele. Fique conosco e acompanha. Eu gostaria de saber, e também você gostaria de saber, quem era Naamã? O que Naamã fazia? Onde ele morava? Então, Naamã, ele era comandante do exército do rei sírio. Ele era um grande homem, corajoso, e de acordo com 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, diz aqui que ele era grande homem diante de seu Senhor e de muito conceito, né, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ou seja, ele era um herói de guerra, né, um homem bastante honrado em seu reino. Nós sabemos que Naamã tinha uma doença. Nos ajude, irmão. Qual era a doença que esse homem de uma importância junto ao seu Senhor ele tinha? Qual era essa doença que perturbava bastante? Nos ajude aí. Naamã, apesar de ser um homem muito honrado e estimado em seu reino, ele era leproso. Uma doença que até hoje causa sofrimento em muitas pessoas. Sai manchas na pele, inchaço, tumores e coisas realmente muito tristes e feias. Desfiguram a pele da pessoa, causam bastante sofrimento. Então a gente pode imaginar, por um lado, Naamã muito honrado, mas por outro, aquele grande sofrimento por conta da sua lepra. Quem foi a pessoa importante na vida de Naamã? E começando pela esposa de Naamã, que teve uma ideia porque ela confiava no Deus Todo-Poderoso e sabia que um dos homens de Deus, por nome Eliseu, poderia ajudar o seu Senhor a se livrar daquela doença terrível. Quem é essa pessoa? Olha que interessante. As tropas da Síria, quando passaram por Israel, levaram uma jovem cativa e essa jovem ela servia a mulher de Naamã. E essa jovem, vendo o sofrimento do seu senhor, né, ela se compadeceu e, de acordo com 2 Reis, capítulo 5, verso 2 e 3, nós vemos que essa jovem falou para sua senhora para enviar o marido dela para Samaria, para que ele estivesse diante do profeta, do homem de Deus, e esse o restauraria, o curaria daquele sofrimento da lepra. Quando Naamã chegou na porta do homem de Deus, o profeta, como ele esperava ser recebido? E quem foi falar com ele até a porta? E Naamã ficou feliz ou ficou decepcionado? São 3 questionamentos que o nosso irmão vai nos ajudar para a gente poder entender que Deus faz as coisas de uma forma diferente do que nós estamos esperando ou pensando em fazer. O propósito de Deus é diferente na vida de todos nós. Olha o que aconteceu na vida de Naamã quando ele chega na porta da casa do profeta, do homem de Deus que é Eliseu. Preste atenção. O servo de Eliseu, Geazi, já tinha informado para Naamã que o que ele deveria fazer para ficar limpo da lepra, ou seja, ele deveria mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Essa era a ordem de Deus através de Eliseu para ele ficar curado, certo? Como nós
vimos já, ele não aceitou prontamente, porque ele queria ter sido recebido de uma forma diferente. E ele já falou que os rios de Damasco eram muito mais limpos, muito melhores que o Rio Jordão, né? Ah, ele retrucou ali, tá? Mas aí os servos dele, no versículo 13, convenceram ele, falando que a coisa era simples dele fazer. Por que que ele não fazia, né? Era somente se lavar e ficar limpo, né? Então, a princípio, ele recusou, mas agora de uma meio que meio que a contragosto ali, ele acabou aceitando ir e mergulhar no Rio Jordão 7 vezes para ficar curado. Naamã aceitou assim de bom grado o que o servo do profeta veio falar para ele fazer, ou ele retrucou e ficou bravo? Isso é importante a gente poder ver, porque em nossas vidas, às vezes nós questionamos Deus, ficamos bravos com Deus quando as coisas não saem do nosso jeito. Então, Naamã era um ser humano e ele ficou muito bravo porque ele esperava um outro tipo de resposta. Mas vamos ver um pouco qual foi a sua atitude, qual foi a sua reação. Quando o moço, o servo do profeta, disse para ele ir até o Rio Jordão e banhar-se por 7 vezes. Vamos ver um pouco dessa história. Naamã realmente ficou muito decepcionado quando o profeta Eliseu não o recebeu, e não o curou da forma como ele queria, imaginava, que deveria ser curado. Tem um trecho no 2 Reis 5, verso 11 e 12, que mostra a indignação do profeta. O verso 11 diz que ele pensava que o Elias sairia ali para curar ele, né, e invocaria o nome do Senhor, moveria a mão, né, no lugar da lepra e restauraria ele. Então, ele aguardava uma coisa bem assim espetacular, né? E quando as coisas não aconteceram do modo dele, realmente ele foi embora. Ele decidiu voltar para a terra dele indignado, falando que os rios da terra dele, o Abana e o Farfar, eram rios mais limpos, melhores que as águas do Jordão. Depois que Naamã ficou curado, a 7ª vez que ele saiu, quando ele volta na casa do profeta, voltando do Rio Jordão, ele quis pagar, né, por esse benefício, por essa bênção que ele recebeu de Deus. Mas o profeta de Deus não aceitou. Mas tem o servo do profeta, que movido pela avareza, movido pela o desejo de ter bens materiais, foi tentado. Porque quando Naamã chegou, ele trouxe vários tipos de joias para poder pagar o que ele estaria recebendo. Vamos ver um pouco dessa história também para a gente poder compreender e entender que nem sempre o dinheiro é a saída para as nossas dificuldades. Precisamos, em primeiro lugar, ter Deus. Esse moço que realmente encheu os olhos, porque o profeta Eliseu não aceitou, ele vai atrás dele e vai fazer algo muito triste, que é pegar o dinheiro usando de mentiras e ainda voltando a mentir para o seu senhor, o homem de Deus. E vai ser muito triste essa história. Vamos ver um pouco. Naamã ofereceu dinheiro para Eliseu, Eliseu não aceitou. Mas Geazi estava lá vendo tudo, aqueles bens, aquelas coisas, e ele queria, ele foi tentado pela sua própria cobiça, né, em querer ter aquelas coisas, ou parte delas, não é? E quando Naamã então vai embora, ele corre atrás, ele vai atrás de Naamã, e ele conta lá uma história furada, lá uma mentira, na realidade, e falando que tinha aparecido 2 discípulos da região de Efraim. Ele falou que nem era para ele, né? Era para outras pessoas, tá? E ele mente para Naamã, tá?
Naamã aceita, dá as coisas para ele, e quando ele chega com aquelas coisas, as escondidas do profeta Eliseu, Eliseu não soube. Aliás, ele se ocultou de Eliseu quando ele foi atrás de Naamã, mas Eliseu sabia o que estava acontecendo, né? E aí no verso 25, nós vemos que ele mente para Eliseu, né? Eliseu falou para ele: de onde você vem, Geazi? Né? E Geazi falou: teu servo não foi a parte alguma. Puxa, que triste. Ele mente para Naamã e ele mente para o Eliseu somente por causa do dinheiro que ele queria, né? Que final triste de Geazi, que é um servo de Deus e que é um servo do profeta Eliseu, né? E é um homem que faz parte do povo de Deus, é um israelita, né? Que mudança trágica nesse final. Como foi o final desse acontecimento? Porque alguém que estava doente vai sair perfeito, e alguém que estava perfeito fisicamente vai ficar doente. Essa é a parte muito triste desse acontecimento entre Naamã e o homem de Deus, Eliseu, o profeta de Deus. Veja como os papéis podem inverter quando nós temos atitudes diferentes. Acompanhe um pouco mais. Então, nessa história, nós temos um final feliz para Naamã, que era um estrangeiro, um soldado, um homem leproso, um homem que não fazia parte do povo de Deus, mas que ele se tornou uma pessoa que obedeceu a Deus. Ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, obedeceu completamente e ele ficou limpo de sua lepra. E por outro lado, nós temos Geazi, que é um israelita, um homem que faz parte do povo de Deus. Ele é limpo, não é? É um servo, mas ele se tornou um desobediente. E por conta disso, veio o juízo, o castigo de Deus, e ele se tornou leproso no final. Realmente é uma história interessante, que deve trazer algumas reflexões para nós. Em geral, na Bíblia, nós encontramos muitas vezes essas inversões. Espero ter ajudado, como eu fui ajudado, agradecendo ao nosso irmão Paulo Marques, que nos presenteou com essa ajuda aqui em nosso vídeo, em mais essa mensagem. Espero ajudar você também, né? Abrir o seu entendimento, o seu coração, para poder crescer um pouco mais, para crescer a confiança em Deus e pedir Ele que nos ajude a manter firme e forte a caminhada, porque Ele está nos esperando na glória eterna. Mas nós temos que fazer a nossa parte aqui de uma forma que agrade a Ele. Se você já é inscrito em nossa página, continue com a gente. Se essa mensagem agrada a você, uma coisa eu te peço, continue sendo um mensageiro do Senhor. Envie para quantas pessoas você quiser, que você ama, que você gostaria que também que estivesse tendo entendimento para crescer juntamente conosco, né? Se você só está nos visitando, seja bem-vindos, todos, né? Porque quando eu estiver postando novos vídeos, se você é inscrito em minha página, você vai ser notificado e assim também vai ser agraciado com novas mensagens que vêm do Senhor. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos guie desde já, para sempre, para a glória eterna. Em nome dele, nós somos muito gratos por esse momento que nós estamos passando juntos, ouvindo essa mensagem. Que Deus nos abençoe.